Ela escreveu... Deixa eu ver aqui. A Antônia, conheço pessoas que choram feito criança para manipular os outros. Isso, esse chorar feito criança para manipular é a vítima. Vitimização é um sabotador. E as pessoas usam a vitimização para controlar os outros. E aí a questão é se você vai ceder para a pessoa. Se você cede, faz a vontade dela porque ela está se vitimizando, você deu poder para ela. Você mostrou para ela que funciona. É provável que ela vai usar esse recurso mais vezes. A Antônia escreveu, eu tenho limites de socialização. Descobri esse ano e foi ótimo. Me respeitar, sentir muito bem comigo. Isso, quando a gente aceita o nosso limite, qual que é o nosso limite? Por exemplo, você está cansado e alguém te chama para fazer alguma coisa. E aí, o que você faz? Você fica no conflito? Ah, se eu não for, a pessoa não vai me chamar mais. Ou se eu não for, isso vai causar um problema. Se esse for o caminho, você talvez se force aí, e aí você fica mal com você, porque você não ouviu o lado emocional que estava dizendo, descansa. A Antônia escreveu também, eu sinto confortável com pessoas que falam de autoconhecimento. Fico horas conversando. Mas se está falando de trivialidades, perco o interesse logo. Eu me identifico com isso, Antônia. Uma coisa que eu estou praticando agora é... Como que eu faço? Às vezes, Antônia, isso esconde uma dor nossa. É que assim, ó, para a gente se proteger de pessoas que são mais emocionais, a gente foca nos assuntos assim, porque é o que a gente domina, tem mais a ver com a introspecção. Então, é uma forma de ficar mais confortável. Afastar as pessoas que falam de trivialidades e focar no autoconhecimento. Isso também é uma forma de se proteger, também é uma máscara. Eu estou dizendo que existe uma máscara do autoconhecimento, do gostar do autoconhecimento. E aí eu estou sendo o advogado do diabo. Em qual sentido? Você não precisa passar horas falando com as pessoas que falam de trivialidade. Até porque é outra forma de se conectar. Quando a gente só tem a forma de conectar do conhecimento, isso pode ser, não estou dizendo que é sempre, mas pode ser uma forma de defesa. Defesa de uma dor. Um princípio é, se eu me defendo de uma dor, eu não estou cuidando dela. Eu posso me defender de uma dor, me afastar de pessoas que só falam de trivialidade, mas eu também preciso cuidar da dor. Então, às vezes, quando eu me permito... Isso eu aprendi no curso de Cabala. Eu fiz um curso de introdutório de Cabala, ano passado, presencial, e eu lembro que uma das aulas foi sobre isso, perceber os incômodos. O que te incomoda? Pessoas que falam de amenidades, trivialidades, me incomodam. Então, eu tenho um incômodo. Se eu afasto as pessoas que falam de trivialidade, eu estou reforçando o meu incômodo. Eu não estou ampliando a minha consciência. Na Cabala, eles chamam isso de adversário, de oponente. O meu adversário, ele é o meu julgamento. Ele quer assumir o controle. Então, quando eu me incomodo com alguém falando de trivialidades, é o meu adversário falando. E aí, quando eu acho que sou eu não estou diferenciando que é o meu adversário. O adversário pode ser o julgamento, é o opositor. Esse opositor, adversário, oponente, esse é o nome que, no curso que eu fiz, como eles chamavam nossa mente ou julgamento. Então, o meu julgamento, o meu oponente, adversário, ele fala para mim, alguém falando de trivialidade, eu perco o interesse e me afasto. Então, acho que perda de tempo. Esse que falou, acho que perda de tempo, Antônia, é o oponente. É que ele se apossou de você. Eu não sei se você consegue digerir isso que eu estou falando. Não tem problema se você não conseguir. Porque o que eu estou dizendo é o julgamento toma conta da gente. O nosso oponente, o julgamento, ele não avisa que é ele que está falando. Ele só se manifesta. Então, o que eu estou dizendo?
O meu julgamento fala isso. Eu entendo o que você está falando. Eu me identifico com isso. Então, o meu julgamento vira e fala isso. Acho perda de tempo falar de amenidade. E eu sinto um incômodo mesmo, é físico. Só que se eu me afasto, eu deixo de cuidar da dor que eu sinto. Se eu me mantenho no incômodo, eu posso observar outra forma de conexão. Entendeu? Então, a pessoa que fala de trivialidades, a pessoa que fica reclamando, a pessoa que fala de problemas, a pessoa... eu me incomodo também, mas o que eu estou dizendo é, se a gente só se afasta, a gente não cuida da dor, a gente não cuida da ferida, e aí ela não cicatriza. Se você observar o incômodo, observar que vem a voz e fala, acho perda de tempo, esse é o oponente. Ele quer manter a gente na inconsciência. E aí, de novo, eu aprendi isso numa aula de cabala. Eu achei isso, valeu o curso. Eram 10 aulas, 10 semanas. Eu acho que eu assisti 7 ou 8, depois ficou chato. Depois ficou muito repetitivo. Aí eu até faltei uma aula, 2. Quando eu gosto, eu vou para todas as aulas. Quando fica repetitivo, eu paro mesmo. Mas essa questão do resistir ao julgamento, resistir ao incômodo, é muito importante. Toda vez que você resiste ao incômodo, o que é resistir ao incômodo? Você está lá falando com alguém que está falando de trivialidade, de amenidades, de problema, está reclamando. Aí você sente um incômodo. Vem um pensamento, é perda de tempo. Eu perco o interesse. Mas você fica ali, observa a respiração, faz uma oração enquanto você está ouvindo a pessoa, pede a Deus compaixão, pede para... Porque o caminho, Antônio, não sei se você está me ouvindo ainda, o caminho é como eu posso encontrar uma outra forma de conexão. Às vezes, essa pessoa que fala de trivialidades é a forma dela de buscar conexão. Então, não é o assunto mais importante. O mais importante para a pessoa que fala de trivialidade, como a gente estava falando das pessoas extrovertidas, é a conexão. Então, poderia não ser assunto nenhum. Poderia ser... É como se o assunto não é o mais importante. Para a pessoa introspectiva, o assunto, o conteúdo é importante. Para a pessoa que fala de trivialidades, de amenidades, o importante é a conexão. Então, não importa o que está falando. Nesse sentido, é como se fosse assim, ó. A pessoa que fala de trivialidades, ela está mais interessada na conexão emocional. Existe uma conexão emocional. A pessoa que é mais introspectiva, ela vai preferir falar de um conteúdo, de algo construtivo, porque é como se a conexão intelectual precisasse acontecer, ou de significado, para depois a emocional acontecer. O que eu estou mostrando? O caminho é experimentar e ver o que funciona. Eu falo para uma experiência prática. Eu me coloco em situações assim. Não é confortável.